contente de estar aqui trazendo uma pessoa especialíssima que eu conheci pela internet e tive hoje a oportunidade de conhecer ao vivo. É a Bruna Sanches. Eu vou pedir para ela contar um pouco de um projeto muito bonito que ela vem desenvolvendo e depois a gente vai bater um papo muito bacana sobre corpo. Oi, Bruna. É um prazer. Adorei te conhecer pessoalmente também. Foi um sucesso do blog, foi a história dela. Então, eu tenho um blog que fala sobre... Inicialmente começou contando a minha história. Eu tenho vitiligo desde os 18 anos, então agora eu tô com 30, então são 12 anos de pele despigmentando. E eu comecei um processo muito longo de aceitação, eu sofri muito no começo. É muito interessante como parece que é uma coisa intuitiva. Desde criança eu tinha medo de ter vitiligo. E é uma coisa que ninguém para pra pensar, porque é 1% da população e só. E aí quando eu fui diagnosticada, eu falei assim, não é possível. Não, é muito castigo. E eu era uma adolescente super encanada com o corpo. Olha. Que era assim, eu sou muito magra, não tenho peito, meu nariz é largo, é isso e aquilo. E aí eu lembro de uma vizinha falando assim, Deus castiga, viu? Se você ficar reclamando tanto do seu corpo. E eu, ele castigou. Ai, meu Deus do céu, que loucura. E aí teve esse processo todo assim de aceitação que foi muito longo. Você era muito jovem, né? Com 18 anos. Era bem aquela adolescente, bem aquela fase bem narcisa, sabe? De eu tô precisando me aceitar, tô começando a descobrir meu corpo, minhas preferências, os namorados, e aí me vem uma doença que tira o controle do meu corpo, assim. Então, isso foi muito assustador. Pesquisei em vários lugares, chorei muito, médicos falando, aceita que é isso aí, você vai ficar com vitiligo pra sempre e vai manchar mesmo, você não tem mais controle do seu corpo. Eu fiquei nesse processo por um bom tempo, até que eu comecei a fotografar as manchas. Até mesmo para documentar aquilo, era mais uma coisa técnica. Vamos ver se aumentou, porque eu tenho bastante nas mãos hoje em dia. Eu comecei a perceber que meu vitiligo ele é bem emocional, então ele aumentou muito mais numa separação de um namoro, eu era apaixonada pelo menino, então eu vi que tem essa coisa do corpo. E aí eu comecei a entender o processo. No meio do caminho eu conheci um cara que eu sempre chegava, eu tenho vitiligo. Olha minha mão, sofrida. E aí ele falou assim, eu acho lindo. Aí eu, que cara louco. Como assim, né? Credo, que incrível. E aí a partir daí eu comecei a despertar assim, poxa, eu adoro fotografia. Por que eu não começo a fotografar isso já com uma coisa mais poética, né? E minha mãe era psicóloga e ela sempre falava assim, que na dor você sublima com a arte. Então eu falei, poxa, eu sempre quis alguma coisa legal para fotografar e tal. E aí eu comecei a fotografar e aí começou a surgir um pensamento. Um dia eu vou ter um blog para falar sobre isso. Até que eu decidi escrever, assim, sobre. E até então eu falava assim, mas eu não sei se isso é relevante para alguém ou se é um desabafo só, mas seja o que for, se ajudar uma pessoa, já vai ser muito legal. Então, foi o que aconteceu, eu comecei a escrever e aí comecei muito rápido as pessoas a escreverem, contando a história. E foi uma troca de energia tão incrível que eu já estava no processo de superação, já tinha aceitado a doença. E aí eu falei assim, nossa, que presente ter essa doença. Assim. É uma troca, é uma coisa de amor, de aceitação, de trocar dores dos outros, porque quando a gente tá com um problema, a gente fala, eu sou a única pessoa nesse mundo azarada. Realmente, Deus me castigou. Porque eu, né? Porque comigo. Porque comigo. E é muito interessante ver que uma coisa que me matava, assim, de tipo, nossa, eu vou esconder, eu andava... Era assim, meu dia era que nas mãos, né? Então como é que você faz pra esconder as suas mãos? Sim, eu sempre andava com a mão fechada ou no bolso, e aí maquiagem na boca, porque eu tenho também. Sim. E aí você escondia? Sempre escondia, eu falava, não, porque... E quando eu conhecia alguém novo, eu falava, tenho que falar, porque... era um teste. Tem um paquera, preciso revelar o que está me acontecendo aqui. Pra ver se ele me aceita. Então isso era muito absurdo, né? E hoje em dia é muito interessante. Uma vez uma moça me perguntou, poxa, eu tenho vitiligo, começou agora, e agora? Eu não sei se as pessoas vão me aceitar. Eu falei assim, olha, se alguém não te aceitar por causa do vitiligo, realmente essa pessoa não te merece, assim, porque, bom, se a pessoa tem preconceito, o problema não tá comigo, tá com ela. Você tá com essa pessoa, né? E aí surgiu então Minha Segunda Pele,
que é um blog super bonito, e tem também um Instagram também, que é bem lindo, que tem fotos super bacanas. E uma coisa que eu queria te perguntar, você falou de que são 12 anos, né? Então, é um caminho longo, né? Inclusive de aceitação. Você estava falando já um pouco disso, né? Como é pra você essa aceitação desse corpo que se transforma, a sua revelia, né? É um corpo que é o que você falou, às vezes se você tá estressado, ou sei lá, uma coisa mais séria te acontece, de repente as manchas aparecem com mais força, assim. Sim. Como que é esse sentimento? Como é que foi entender isso ao longo da sua jornada? Porque é isso, é a fase de adolescência, a fase adulta, então é um percurso que deve ser muito diferente, né? Nessas diferentes fases, não sei. A minha mãe, ela, um dia, eu tava conversando com ela sobre a fotografia e tudo mais, eu falei, mãe, como você vê as minhas manchas? Aí ela falou assim, eu vejo como nuvens. Eu olho pro céu, não tem um monte de coisinhas branquinhas? Sua mão é igual, seu rosto é igual. É linda essa história, eu adoro. E aí eu falei assim, mãe, que incrível! E passou, assim, e depois eu fui amadurecendo isso ao longo do processo, e hoje eu vejo isso, assim, porque, como eu tinha falado, é muito emocional pra mim. Então, quando eu tô desanimada, e aí outras pessoas falaram, ai, Bruna, você é tão alegre, então isso que eu nem reparo que você tem vitiligo. É porque você tem tantas outras coisas que a mancha eu nem vejo. E aí eu falei assim, realmente, quando eu tô deprimida, as pessoas olham mais. Parece que brilha. Assim, minha pele, ela grita, olha, eu tô triste, eu tô despigmentando, e como se fosse o céu. E aí eu comecei a ter essa comparação de o céu nublado, carregado, porque vai chover, é uma tempestade, mas daqui a pouco vem o sol e fica tudo mais limpinho, assim. Então, ai, que coisa bonita. então eu lido com o meu corpo dessa forma hoje, assim. Eu acho que o meu corpo, ele diz muito do que eu sou por dentro, assim. Então, quando eu tô muito triste ou coisa assim, a minha pele, ela despigmenta, porque ela é muito sensível, como eu sou. Então, eu tô fazendo de durona, mas a pele tá mostrando que não é bem assim. Essa pele, ela tá me denunciando. Tá me denunciando pro mundo. E aí eu acho que é isso, assim. Então, minha relação com o corpo, ela mudou muito, porque acho que também tem a questão do amadurecimento, né? Porque você não tem mais tanto aquele complexo de menina, assim, do corpo, né? Você já começa a aceitar o seu corpo como ele é, e até acho que o meu senso estético mudou, assim. Eu acho que o vitiligo, ele veio nisso, assim, também, de aceitar e valorizar como uma coisa minha, assim. Então, eu não preciso mais esconder. Eu acho que é mostrar, eu sou diferente. E eu sou assim. Ai, que bonito, gente. Eu adorei o que você falou sobre essa coisa do corpo, do que tá dentro, do que tá fora. Que ele expressa aquilo que você é, aquilo que todos nós somos, né? Eu acho que quando a gente convive com uma doença, uma enfermidade que vai nos acompanhar a vida toda, é o que você falou, a gente também pode vê-la de alguma maneira como um presente, como uma forma da gente se ver de outra maneira, ter uma outra consciência sobre o próprio corpo, como é que a gente convive com ele, como ele se transforma e como a gente pode ir se adaptando e se moldando a partir dessas transformações. E é importante, assim, né? Porque durante o processo eu pensava, quando isso vai acabar? Eu quero arrancar isso de mim, eu não aguento mais as pessoas me parando na rua, que horror. E aí depois eu pensei, poxa, que bom que eu passei por isso, porque hoje em dia eu já tenho uma maturidade para olhar e falar assim, não, isso aqui tá tudo certo, o meu corpo é assim mesmo. E é interessante, como até as outras pessoas que acompanham o blog, elas falam, parece clichê eu falar isso, mas eu amo como eu sou e hoje em dia eu tenho orgulho de ter. Então, quando você está no começo da doença, você fala assim, vá. Aí você lê, descobri a cura do vitiligo. Aí você fala, ai meu Deus, que bom. Aí você vai ver, aceitei, naquele lugar? Você com essa sua aceitação? Eu não tô nem aí, eu tô com problema sério, você tá brincando comigo, né? E aí, quando você se dá conta de que você tem orgulho disso e que faz parte de você, você fala, nossa, que libertador. E eu acho que isso também é muito, muito importante, porque eu acho que na sociedade, no mundo que a gente vive, mulher tem um padrão de perfeição. Eu vejo que tem essa coisa muito de negação. Eu olhei por muito tempo pro outro e era um outro muito idealizado, né? Como tudo na vida, como namorado, essas coisas, a gente sempre idealiza. Nossa, porque aquela pessoa é perfeita, ela não tem problema, ela não tem vitiligo. Né? Tava resolvido, essa característica, não tem vitiligo. Não tem vitiligo. E aí você vai conviver com essa pessoa, você vê que não, que ela tem outras dores e que ela não ter vitiligo não é o menor dos problemas. E aí você começa a ver que
você tem a sua beleza, do seu jeito, com o seu cabelo, com a sua doença. E, por exemplo, uma vez uma moça me falou assim, mas você é vaidosa, né? Você tem vitiligo? Mas você faz sempre a unha. Uma cara meio assim de... Aí eu... Que uma coisa tem a ver com a outra? Por conviver com uma enfermidade, não posso mais fazer as unhas, né? Então eu falei, não, imagina, eu acho que fica ótimo, porque contrasta mais com a pele. Tá tudo certo, assim. Ela... Então tá, né? Tipo assim, nossa. E a sua relação, por exemplo, com... Não, pode continuar falando. Eu gosto da minha resposta, porque eu ficava fazendo uma pergunta. Tá. E é muito louco que quando você está começando com a doença, uma das coisas muito pesadas que você encontra no caminho são os médicos. Que deveriam ser as pessoas que mais te acolhem, falam, vai ficar tudo bem. Eles falam muito, acho que, aceita, a culpa é sua. É bem isso mesmo, assim. Eu já fui em vários outros médicos e eu acho que teve um que foi cuidadoso. Tem uma maquiagem ótima, passa pra esconder, porque vai ser ótimo, protege pro dia todo. Eu falava assim, mas, poxa, é um incentivo errado, né? Pra esconder, né? Viver escondido. Exato. Então, assim, a função do blog, principalmente pra mim, é essa, assim, de você não precisa se esconder. Sabe, você não é uma aberração. E você não vai ficar feia por causa disso, você não vai deixar de ser amada. É uma coisa que eu sempre digo, porque faz parte de você, do que você é, de quem você é. Mas é muito pesado no começo, porque os médicos, eles falam, esconde, vai ficar bem, você vai sarar. E assim, é uma doença que ela não tem cura. Você sara quando você entende como é o seu corpo. Eu, por exemplo, eu entendi que o meu vitiligo, ele aparece mais quando eu tô numa fase triste. Então, separação, relacionamento é muito complicado. Mas, por exemplo, eu me separei há pouco tempo atrás e, não sei, eu acho que talvez uma coisa emocional minha, eu falei assim, eu não vou me marcar por causa dele. Me marco por outras coisas. Em outros momentos. Outros momentos, de alegria, de tomar sol errado, de não passar protetor. Mas por ele não. E eu acho que é esse processo, que você passa por esse perrengue, essa coisa de aceitação, essa parte difícil, ela te deixa muito mais forte. Você fica muito mais ponderada depois, assim, de não, eu tenho e você não se importa, não deixa de se importar. Não é mais o outro que tem que dizer, eu te aceito. Você tem que me aceitar. É você. Eu me aceito, exato. Então, assim, às vezes eu vejo que eu até esqueço de falar, assim. Eu me lembro de quando eu descobri que eu tinha doença de Crohn e que depois, no meu processo de entendimento do que era conviver com a doença, eu tinha muito a sensação... Às vezes eu achava que era como se a doença fosse tomar conta da minha vida, até que eu entendi que ela era uma parte da minha vida. Então eu faço tratamento, eu tenho que ir no médico, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, mas ela não é a minha vida. É um caminho difícil, cada pessoa tem o seu momento, a sua... Desenvolve isso de uma maneira, mas se ela vira a sua vida, aí fica difícil caminhar, né? Antigamente, quando alguém me parava na rua, eu falava, ai meu Deus, a pessoa reparou. Tem muita gente estúpida no mundo que aponta, que critica, e meio, você é bonita, né? Pena que você tem vitiligo. Ai, que triste. A linguagem de novo. E aí depois eu tava no carnaval, eu até vou contar, isso vai ser o meu próximo post, assim. Eu tava cheia de glitter, naquela ressaca, eu não sabia se estava acordada ou dormindo, pegando a bandeja no hostel. E aí um cara chegou, você já viu tal fruta? Não lembro qual era a fruta. Não. Continuei. Você devia comer essa fruta. É? Tá bom. Aí ele, não, porque na sua situação... Aí eu falei, meu amigo... Aí eu, tá, o vitiligo. Tá tudo bem, obrigado. E aí, assim, parece ser um pouco grossa, não sei. Mas assim, gente, eu tava no meio do carnaval. Tava feliz pra caramba. Você acha que eu tô preocupada com o meu vitiligo? Então isso... Mas é um processo. Porque anos atrás eu estaria no carnaval preocupada com o meu vitiligo. Então, no blog, às vezes alguém fala, nossa, mas que fase difícil. Como é que que pesado colocar isso e você colocar... Porque eu não quero falar só... Tô feliz. Olha que maravilhoso. Que lindo. Tem as dores, então... Tem, elas estão aí, minha gente. Mas a gente convive com elas. Exatamente. Gente, foi lindo, adorei ter você aqui. Muito obrigada, Bruna. Eu vou deixar aqui embaixo as informações sobre o blog para vocês acompanharem essa história. Gente, a gente vive com as nossas dores e as nossas alegrias. E a gente vai caminhando. Com uma doença autoimune, sem uma doença autoimune.
tentando se desvencilhar desses loucos padrões que são vários, muitos, inúmeros. Se você tem uma enfermidade, você convive com padrão. Se você... Tem muitas coisas pra gente quebrar aí. E a gente tá nessa batalha. Sim. Vivendo o nosso dia a dia com os nossos glitters. Sendo felizes no carnaval. Adorei estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Meu prazer em conhecer pessoalmente. Um beijinho, gente. Tchau, tchau.